Olá, meu nome é Jorge, então, professor de matemática, e vamos dar continuidade aqui, pessoal, ao nosso curso de função quadrática, hoje falando aqui do gráfico da função quadrática. Então, lá na primeira aula, pessoal, nós falamos sobre a parábola, né? O que é que era uma parábola. Na segunda aula, nós vimos a definição de função quadrática, e hoje aqui, então, falando do gráfico. Se você não viu, pessoal, as primeiras aulas, eu vou deixar no card aqui em cima a playlist completa com todas as aulas, é só você clicar aqui e assistir lá depois, tá bem? E antes de começar, pessoal, eu quero pedir uma coisa também, se você estiver gostando desses vídeos aqui, dessas aulas, clicar aí embaixo no botão de gostei, para que dessa forma que o YouTube entenda que vocês estão gostando desses vídeos e possa então recomendar esse vídeo aqui, pessoal, para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas aulas, tá bem? Bom, então dado o recado, vamos começar aqui então. Então olha só, pessoal, observe alguns pontos do gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado. Então, como nós vimos na aula passada, y igual a x ao quadrado é uma função quadrática, né? Agora, como que será, pessoal, o gráfico dessa função? Eu já adianto para vocês, pessoal, que toda função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, tá? Para a gente ter uma ideia de como que é esse gráfico, a gente pode simplesmente ir colocando valores para x e colocando esses pontos aqui no plano cartesiano e vendo como que o gráfico vai se comportar, tá? Então vamos fazer isso, vamos brincar aqui um pouco então com essa função e vamos colocar valores aqui nela e vamos ver então como que é a ideia aqui do gráfico dela, tá? Eu vou montar aqui uma tabelinha aqui do lado e vamos colocar aqui o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar valores para o x e aqui eu vou ver que valores de y que eu vou encontrar, tá bem? Então, para o x, pessoal, a gente pode colocar qualquer valor real, tá? Qualquer valor que você quiser. Mas eu vou escolher alguns valores aqui da minha cabeça que eu sei que vão me dar uma ideia melhor do gráfico, tá? Como eu tenho mais experiência com matemática, eu sei que esses valores vão me dar uma ideia melhor, beleza? Então, ó, vamos ver aqui primeiro o seguinte. O que acontece se a gente colocar menos 3 no lugar de x? Então, pega o menos 3 e coloca aqui no lugar de x, ó. Vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Então, quando o x é menos 3, o y dá 9, tá? Então, aqui o y deu 9. Que eu substituí aqui no lugar do x, tá? Vou pegar aqui agora o menos 2. O que acontece quando eu coloco menos 2 aqui dentro do x, né? Vai ficar menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado, pessoal, dá 4, né? Então, quando o x é menos 2, o y dá 4. Vou pegar aqui agora o menos 1 e vamos colocar aqui o menos 1 aqui dentro. Vai ficar menos 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado é 1, né? Então, o y dá 1. Então, ficou 1. O que acontece quando a gente coloca o 0? Então, pega o 0, coloca aqui, vai ficar 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado é 0. Então, y dá 0. Vou pegar agora o 1 positivo, coloco o 1 aqui dentro, vai ficar 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Então, o y deu 1. Vou pegar aqui agora o 2, coloco o 2 aqui dentro, fica 2 ao quadrado, que é 4. Então, y dá 4. Vou pegar aqui agora, pessoal, o 3, coloco o 3 aqui dentro, fica 3 ao quadrado, dá 9. Então, y dá 9. Pronto, com esses valores aqui eu já consigo ter uma boa ideia de como que é esse gráfico, tá? Lembrando, pessoal, que eu podia ter escolhido qualquer valores, eu escolhi esses porque, como eu disse, eu tenho um pouco mais de experiência com matemática, eu sei que esses valores aqui vão me dar uma ideia melhor do gráfico, tá? Então, vamos pegar aqui agora, pessoal, esses valores aqui e vamos colocar aqui no plano cartesiano e vamos ter uma ideia de como que vai ser formado esse gráfico, olha só. Começando aqui, ó, por x valendo menos 3 e y 9. Então, olha só. Então, quando o x aqui ó, é menos 3, o y vale 9, que está lá em cima. Então, o y vale 9. Então, ó, 9 para o y, o 3 vai estar mais ou menos aqui, ó, então esse ponto vai estar aqui, ó. Ok? Esse aqui é o ponto, então, x menos 3, y 9. Quando o x, pessoal, for menos 2, o y vai ser 4 positivo. Então, olha só. Quando o x aqui, então, for menos 2, o y será 4 positivo. Esse aqui, ó. Vamos ver outro ponto. Quando o x for menos 1, o y será 1 positivo. Então, quando o x agora for menos 1, o y será 1. Quando o x for 0, o y também será 0, né? Então, esse ponto é exatamente aqui na origem do plano cartesiano. Quando o x é 1 positivo, o y é 1 também. Então, quando o x é 1, o y também é 1. Quando o x é 2, o y é 4. Então, quando o x é 2, o y vai ser 4. E quando o x é 3, o y é 9. Então, quando o x é 3, o y vai ser 9 e está lá em cima. Então, o y sendo 9, o x3 vai estar mais ou menos aqui, ok? Então, isso aqui, pessoal, todos esses pontos, né, que eu encontrei aqui. Agora, esses pontos aqui espaçados, pessoal, eu já consigo ter uma ideia do que eles estão formando, né? Como eu disse, eu sei que o gráfico é uma parábola, então eu sei que se eu fizer para todos os pontos de x, eu vou começar a ter um gráfico assim, ó, dessa forma aqui. Ok, então, pessoal? Então, se a gente fizer aqui para todos os pontos de x, a gente vai começar a ter um gráfico dessa formato aqui, ó. Que é exatamente, pessoal, o formato da parábola, tá? Que a gente estudou lá na primeira aula. Beleza, pessoal? Isso vai acontecer para toda função quadrática que você pegar. Então, toda função quadrática, pessoal, ela terá como gráfico uma parábola. Beleza?
Agora é o seguinte, a gente vai precisar fazer essa tabelinha aqui, colocando valores, toda vez que a gente quiser construir o gráfico, né? Existem formas mais espertas de estar construindo esse gráfico. Só que para fazer essa forma mais esperta, a gente precisa conhecer algumas coisas, né? Já precisa conhecer aqui sobre os zeros da função, sobre vértice e outras coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Só que nessa aula aqui a gente vai ver mais uma coisinha sobre esse gráfico, que é a seguinte. Notem, pessoal, que a concavidade desse gráfico, ó, ela está voltada para cima. Lá na primeira aula eu falei para vocês de concavidade, né? Que a concavidade é essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, a gente chama de concavidade da parábola, tá? Notem que ela está voltada para cima, ou seja, ela tá aqui, ó, para cima, né? Pessoal, como eu disse, o gráfico de toda função quadrática sempre será uma parábola, com a diferença de que, às vezes, essa concavidade vai estar voltada para cima, como nesse caso, só que às vezes essa concavidade vai estar voltada para baixo, assim, ó. Tá? Às vezes a gente vai ter uma parábola dessa forma aqui, com a concavidade dela aqui, ó, voltada para baixo, tá bem? O que determina isso, pessoal? O que determina a concavidade estar para cima ou para baixo? Vai ser o seguinte, ó, vamos ver aqui. A concavidade da parábola da equação é y igual a x ao quadrado mais 2x mais c, que é a função quadrática, né? Então, o que determina essa concavidade é o seguinte. Ela vai estar voltada, pessoal, no sentido positivo do eixo y, ou seja, ela vai estar para cima, como nesse exemplo que a gente fez aqui, se o a for maior do que zero. O que é o a maior do que zero, pessoal? É o a positivo, tá? Então, se o a tiver o sinal positivo, como nesse nosso exemplo, aqui, ó, nesse nosso exemplo, o a aqui, ó, é 1, e 1 positivo, né? Então, se o a for um valor positivo, pessoal, um valor maior do que zero, a concavidade dela será para cima igual está aqui, tá? Se o a for um valor, pessoal, menor do que zero, ou seja, se o a, né, for um valor, pessoal, negativo, aí a concavidade dela vai estar voltada para baixo, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a função y igual a menos x ao quadrado, aí o gráfico dela está com a concavidade voltada para baixo, dessa forma aqui, tá? Porque o a é negativo. Se o a for valor positivo, igual a gente fez aqui, aí a concavidade, igual nós vimos, ela é para cima, igual está aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é uma diferença entre as parábolas, tá? Do mais, as parábolas são todas semelhantes entre si, e o gráfico de toda função quadrática sempre será essa parábola aí. Beleza, pessoal? E agora eu quero te convidar a fazer parte desse canal, clicando aqui embaixo, pessoal, no botão de se inscrever. Nesse canal aqui tem aulas toda semana, 2 vezes por semana, sempre com o objetivo de fazer você melhorar cada vez mais em matemática, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!